Na tarde de hoje, nós contamos com a presença da nossa irmã Rosmarie Schwab, que ela nos irá falar sobre o tema caridade. Então, que Jesus a ilumine. Rosmarie, trabalhadora da nossa casa. Boa tarde. Pedir a Jesus nesse momento que Ele nos envolva na sua aura luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações e muita sabedoria. O nosso tema na tarde de hoje, desse estudo da tarde de hoje, a caridade, nós nos baseamos num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem o título Fora da caridade não há salvação. E como subtítulo, o que é preciso para ser salvo. E aqui Jesus, ele nos fala sobre uma parábola. Então vamos conhecer a parábola. Portanto, quando o Filho do Homem vier, com toda a sua majestade, ele virá com todos os seus anjos e se assentará no trono da sua glória. E neste dia, todas as nações estarão reunidas diante dele. Então ele fará como fazem os pastores, separará uns dos outros, da forma como os pastores separam as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá para aqueles que estão à sua direita: benditos sois vós, filhos do meu Pai. Vinde todos vós para o reino que lhes foi preparado desde o princípio do mundo. Porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu estive com sede, me destes de beber. Quando eu estive andarilho, me recolhestes. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu estive doente, fostes me visitar. E quando eu estive no cárcere, preso, foste me ver. Então esses que estão à sua direita lhe dirão: mas mestre, quando foi que nós lhe vimos assim? Quando foi que nós lhe demos comida? Quando foi que nós lhe demos de beber? Quando foi que nós te vimos andarilho e te recolhemos? Quando foi que nós te vestimos? Quando te vimos doente e fomos te visitar? Ou na prisão e fomos te ver? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que eu fizestes todas essas coisas ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizestes. E se virará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: malditos sois vós, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, vós que derramais lágrimas em vez de secá-las. Para todos vós só restará o suplício eterno, o fogo do inferno, o sofrimento eterno. Só haverá choro e ranger de dentes. E eles também dirão a esse rei: mas Senhor, quando foi que nós ouvimos dessa forma? Quando foi que nós te vimos com fome, com sede, andarilho, nu, doente, na prisão? E esse rei responderá: em verdade eu vos digo, sempre que não fizestes todas essas coisas ao menor dos teus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Para vós só haverá dor e sofrimento, ranger de dentes e choro. Essa parábola, ela é bastante forte. E Jesus, nessa parábola, ele nos define um quadro do julgamento final. E como em tantas outras coisas, aqui também nós precisamos retirar o que pertence à linguagem figurada e às alegorias. Porque Jesus falava a homens daquela época que não compreendiam
as questões puramente espirituais. Ele precisava usar imagens marcantes, imagens materiais, que surpreendessem, que chocassem, que impressionassem, para que essas criaturas, essas pessoas da época pudessem compreender. E também ele não podia fugir das ideias daquela época. Então, aqui nós podemos tirar uma ideia de tudo isso, tem uma ideia dominante nessa parábola, que é a felicidade prometida aos justos e a infelicidade prometida aos maus. Jesus, na parábola, em nenhum momento ele fala em questões exteriores. Pergunta algo de questões exteriores, como, por exemplo, qual é a sua situação financeira, qual é o seu estudo. Nada disso. Ele simplesmente fala a respeito da prática da caridade. E se pronuncia dizendo: aqueles que foram duros para com os nossos irmãos, se coloquem à minha esquerda. E aqueles que socorreram os vossos irmãos, se coloquem à minha direita. Ele coloca a prática da caridade não apenas como condição para a nossa salvação, mas como a única condição que nós podemos dizer que não é apenas a salvação, mas a nossa evolução. Então ele coloca a prática da caridade, a caridade, como a primeira de todas as virtudes, em da qual geram todas as demais, como a humildade, a benevolência, a bondade, o amor. Na primeira parte da parábola, Jesus nos fala, ele fala de uma época em que marcará o nosso planeta Terra. Porque nesta época, então, todos aqueles espíritos rebeldes às leis divinas já não mais permanecerão aqui na Terra. Ficarão apenas os espíritos regenerados, os espíritos já evangelizados. Ele se refere à época em que o Evangelho será conhecido por todas as nações da Terra. Todos os espíritos estarão esclarecidos em relação às leis divinas. E ninguém mais poderá alegar ignorância. Então iniciarão os grandes trabalhos para a purificação da terra, que passará de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Quando Jesus fala sobre o reino que está pronto desde o princípio do mundo, é a felicidade que desfrutarão os regenerados à luz do Evangelho. As ovelhas simbolizam os espíritos já evangelizados, aqueles que já vivem no bem, que já venceram os vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e que já vivem e praticam o bem. Os cabritos, eles simbolizam os espíritos ainda rebeldes, aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que ainda não despertaram para a prática do bem, que não desejam o melhor, que não desejam o bem para si próprios. E quando ele fala nessa separação, na grande separação, essa separação já acontece nos dias de hoje. Se nós a colocarmos no sentido particular, individual, cada criatura que desencarna, que morre, que desencarna, que deixa o corpo físico, o espírito de cada um de nós é levado para o mundo espiritual, para as regiões do mundo espiritual no momento do desencarne. E ali ele vai ser levado para lugares de acordo com o seu merecimento, de acordo com como ele viveu aqui na Terra, de acordo com como ele fez jus à sua vida aqui na Terra. Será levado para as regiões felizes, mais elevadas, ou será levado para regiões mais baixas, inferiores e de sofrimento, de acordo com o que ele merecer. Se nós colocarmos no sentido geral, nós vamos compreender essa separação no momento em que marcará o nosso planeta Terra. Porque
como nos diz Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18, item 27, quando ele nos esclarece assim, que quando chegar os tempos, haverá uma grande imigração de espíritos aqui da Terra. Porque para que na Terra todos os homens sejam felizes, para que todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, devem viver no bem, devem praticar o bem. Então, havendo chegado o tempo, haverá uma grande imigração de espíritos. Espíritos esses que já não poderão mais permanecer aqui na Terra, que serão levados para outros mundos, onde reiniciarão todo o processo reeducativo, todo o aprendizado. Por que eles não ficarão mais aqui na Terra? Porque eles se tornariam obstáculos para o progresso da Terra. Então, eles serão levados para outros mundos, mundos mais primitivos, mundos de raças ainda selvagens, raças terrestres selvagens ainda, onde eles reiniciarão todo o seu processo de reeducação, de aprendizado. Isso não quer dizer que é castigo de Deus, mas sim é uma oportunidade para que esses espíritos se recuperem, se renovem no aprendizado do Evangelho. Porque nós aprendemos na codificação que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que a providência divina vela por todos os seus filhos e providencia o aprendizado, as oportunidades de aprendizagem, de aprimoramento. Que Deus, Ele anula o mal com amor no coração dos homens. Ele não destrói os malvados. Ele dá a oportunidade para que os seus filhos se renovem, se reconstituam, se reeduquem dentro do Evangelho de Jesus. Quando Jesus se dirige aos maus, dizendo: afastai-vos de mim, todos vós, que só o fogo do inferno os espera, o suplício eterno, o sofrimento eterno. Nós precisamos entender isto como simbologias. São palavras que Jesus usava de acordo com aquela época. Inferno, sofrimento eterno, suplício eterno não existe. Jesus precisava dessas palavras para se fazer entender, para ter maior compreensão. O que existe são espíritos que erraram juntos, que não conseguem se perdoar e que continuam se prejudicando reciprocamente, até o dia em que conseguirem se perdoar, se corrigir, se regenerarem e vão encontrar então a felicidade. Isso vai depender de cada um de nós, do nosso aprimoramento, da nossa evolução. O tempo depende de nós. Jesus disse que o reino de Deus é para os dóceis, os humildes e os caridosos. E para que nós possamos chegar até Deus, nós precisamos aprender a praticar a lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, nos dizem os benfeitores espirituais, porque elas são verdadeiras. E elas não são só apenas uma proteção no mundo espiritual, mas elas também são uma garantia de paz, de estabilidade, de tranquilidade para todos nós que vivemos aqui na Terra e que ainda estamos envolvidos com as coisas da Terra. E Jesus prossegue: quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu estive andarilho, me recolhestes. Quando eu estive doente, fostes me visitar. Quando eu estive preso, fostes me ver. Aqui, Jesus enumera todos os nossos deveres. Todos os nossos deveres morais e materiais que nós temos que cumprir uns para com os outros. Principalmente os mais favorecidos com os mais necessitados. É a lei de fraternidade. Dar de comer
a quem tem fome não significa apenas dar uma esmola, uma cesta básica, um prato de comida. É muito mais. Dar de comer a quem tem fome é dar a oportunidade, quando é possível, a oportunidade de trabalho para que os nossos irmãos ganhem honestamente o pão de cada dia. Dar de beber a quem tem sede significa instruir uma alma ignorante, iluminá-la em relação às leis divinas, uma alma sequiosa do saber. Estive nu e me vestistes. É ter compaixão dos nossos irmãos. É nos compadecermos das provas difíceis pelas quais nossos irmãos passam e ajudá-los de alguma forma, sentir o seu sofrimento no nosso coração, ter empatia pelo sofrimento dos nossos irmãos, pelas provas difíceis pelas quais estão passando e colaborar de alguma forma para minimizar a dor. Estive andarilho e me recolhestes. É jamais deixar de estender a nossa mão a quem quer que seja. Aquele que nos procura, que nos pede uma ajuda, uma colaboração, uma palavra amiga, é sempre estar pronto, estendendo a nossa mão para quem está necessitado. Estive doente e fostes me visitar. Visitar um doente é uma virtude cristã, que não só eleva a nossa alma, como eleva muito mais a quem está doente. Porque levar conforto, esperança, fé, uma palavra amiga a quem está com dor, vai ajudar muito aquela criatura e a nós também. Vai fortalecer a nossa alma, levando a esperança para aquela criatura que está, às vezes, em desespero, sem consolo. Estive preso e fostes me visitar. Nem sempre nós temos essa capacidade, essa virtude cristã de visitar um cárcere. Mas quem consegue, que bom. Mas quem não consegue, uma oração, um pensamento de luz, uma vibração. Esses são nossos irmãos que estão ali naqueles cárceres e nas penitenciárias e sofrem dolorosamente. Uma vibração de amor feita por nós, um pensamento de luz, vai contribuir para que desperte neles a vontade de se regenerar, de se reconciliarem com as leis divinas. Então aqui Jesus nos coloca todas as formas das quais nós precisamos para agir, buscando a nossa evolução. A melhor forma de agir para trabalharmos a nossa evolução. E Paulo, apóstolo, também nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar da necessidade da caridade. Ele entendeu tão bem a caridade que ele coloca a caridade acima até mesmo da fé. Ele coloca acima da beneficência, quando ele diz que está ao alcance de todos nós, do sábio, do inculto, do rico, do pobre, não depende de crença, não depende de religião. Ele coloca a caridade no conjunto das qualidades do coração, na benevolência, na indulgência, na bondade, no respeito, na união. E Kardec vem nos dizer que a caridade é a busca do bem em si mesmo, desenvolvendo as qualidades do coração para poder praticá-la com nossos irmãos. E dessa forma estaremos fazendo um aprimoramento interior na prática do bem. Esse processo, diz ele, do desenvolvimento das qualidades do coração é longo, leva tempo. Mas é importante, depende da nossa vontade, do nosso esforço e vai contribuir para a nossa evolução. Quando nós falamos em caridade, logo vem à mente humana a ideia
de transferir algo que temos para quem não tem, ou de ceder alguma coisa nossa para outro que está necessitado. Mas nem sempre a verdadeira caridade ela é transferível. Nem sempre. É claro que dar de comer a quem tem fome, quem está com fome, nós levarmos um prato de comida, uma cesta básica, é um ato da maior generosidade da nossa parte. Aquele que está enfraquecido pela sede, não tem coisa melhor que receber um copo d'água. Quem tem frio, necessita de agasalho. Mas e aquelas pessoas que não necessitam dessas coisas palpáveis? Aquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e estão profundamente carentes de um outro tipo de patrimônio. Por esta razão que os benfeitores espirituais, aliás, disseram a Kardec que a verdadeira caridade, tal qual Jesus entendia, é benevolência para com todos, bondade para com todos, bondade sem distinção, bondade sem eleger pessoas, é indulgência para com as imperfeições e ao perdão das ofensas. Portanto, os benfeitores espirituais circunscreveram a verdadeira caridade ao âmbito dos relacionamentos. Porque a verdadeira caridade pode e deve ser exercida em todas as relações humanas. E aqui então se abre um campo enorme de reflexão. Por quê? Porque é nas nossas relações que nós adoecemos. É nas nossas relações que nós experienciamos a carência. É nas nossas relações que nós experimentamos a depressão. E é nas nossas relações que muitas vezes nós nos magoamos. Então a verdadeira caridade pode ser exercida em todas as relações. E a verdadeira caridade, ela acaba sendo não só um caminho de saúde e de integridade do espírito, mas também passa a ser um elemento de preservação dos nossos relacionamentos. Num livro chamado Agenda Cristã, André Luiz, mentor espiritual, muitos livros, Chico Xavier psicografou, Nosso Lar, Mundo Maior, A Vida Continua e tantos outros livros. Ele nos diz na Agenda Cristã que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se eles fossem visitas. Por que André Luiz nos diz isso? Porque normalmente nós tratamos bem aquelas pessoas, nós damos o nosso melhor para aquelas pessoas com as quais nós temos pouca intimidade. E à medida que a intimidade vai crescendo, nós vamos fechando as comportas da nossa bondade. Nós vamos guardando os nossos sentimentos. Aquelas pessoas que convivem conosco, que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, muitas vezes elas se veem privadas do nosso melhor, da nossa gentileza, do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa educação, da nossa amabilidade. E isso acontece em todas as relações, e quase sempre. E quando chega a esse ponto, quando nós começamos a privar os nossos familiares, as pessoas do nosso cotidiano, do nosso melhor, nós acabamos
fazendo com que o nosso sorriso seja um presente para os estranhos. A nossa gentileza, a nossa amabilidade, nós só oferecemos para aqueles que nós encontramos na rua. A nossa educação só para os estranhos. E para aqueles que nós convivemos lá na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, nós guardamos os sentimentos. Nós não mostramos a gentileza, o sorriso, a compreensão, a bondade. Na verdade, nós nos traímos uns aos outros. Porque nós deixamos de oferecer aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, as maiores dádivas que Deus nos deu. O nosso abraço, o nosso bom dia, o nosso boa noite, o nosso sorriso, nosso carinho, nossa educação, nossa gentileza, a nossa amabilidade. Na verdade, nós precisamos cuidar das nossas relações. Trabalhar, exercitar a caridade junto às nossas relações. Ela deve ser exercida em todas as nossas atividades no dia a dia. Quando nós vemos um jardim bem cuidado, com flores exuberantes, grama verdinha, os canteiros bem feitos, nós admiramos, achamos lindo. E é claro que um jardim assim, ele é fruto de muito cuidado, de muita dedicação, de muito esforço, de muito carinho de quem cuida. Quem tem um jardim, quem cuida do jardim, sabe que precisa desenvolver duas virtudes muito importantes: a vigilância e o cuidar. Tem que estar vigilante com as plantas, para saber o que está acontecendo, se não tem nenhuma praga natural, se não tem nenhum bichinho comendo as raízes. Tem que cuidar, tem que adubar e tem que regar. Se fizermos uma analogia para nossas vidas, a nossa vida também é um jardim. E as nossas relações são as flores, são os componentes desse jardim. Nós também precisamos desenvolver essas duas virtudes, da vigilância e do cuidar. Estarmos vigilantes com relação aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas com quem nós convivemos, dentro da família, na família universal, na família espírita, na família social. Saber quando alguém está doente, quando alguém está necessitado, precisamos estar vigilantes. E o cuidar, que é o adubar e o regar, também precisamos adubar e regar os nossos relacionamentos. E investir nos nossos relacionamentos requer benevolência, requer bondade, exercício da bondade no nosso dia a dia. Principalmente quando os relacionamentos já são duradouros, que já duram 10, 20, 40 anos. É ali que a bondade tem que ser desenvolvida e exercitada. É ali que nós não podemos fechar a comporta da bondade. Precisamos exercitá-la, exercê-la no nosso dia a dia. Investir nos nossos relacionamentos requer indulgência. Indulgência é não ver os defeitos dos outros, não exaltar os defeitos dos outros, não se surpreender com seus erros, mas se edificar com essas pequenas virtudes. E nós temos o triste vício de nos focar nos defeitos das pessoas. Nós nos focamos tanto nos defeitos que acabamos sendo tão intolerantes, desenvolvemos a intolerância, que exterminamos a nossa bondade, a nossa indulgência. Muitas vezes nós somos tão intolerantes com pequeninas coisas, tão sem importância, como, por exemplo, como a pessoa aperta a pasta dental, porque ela deixou a toalha no banheiro, porque ela deixou a roupa fora do lugar, porque ela não tirou o prato da mesa, porque ela não foi comprar aquilo que nós queríamos, enfim, coisas
tão pequeninas e tão sem importância que vão minando a nossa indulgência e a nossa benevolência. E acabamos nos magoando. Nas nossas relações, nós acabamos sempre nos magoando. Por esta razão que Jesus veio nos ensinar o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar, porque nós também necessitamos do perdão. Precisamos aprender a perdoar, porque nós precisamos aprender a experimentar o amor. E é só através do perdão que nós vamos experimentar o amor. Os amigos de Chico Xavier nos contam, mas um acontecido com ele, que quando ele, no início das suas atividades mediúnicas, ele vivia em uma cidade chamada Pedro Leopoldo. E ele vivia com a irmã dele. E Chico Xavier gostava muito de animais, ele tinha um cachorro. E ele se dedicava muito àquele cachorro, e um dia esse cachorro adoeceu. E ele passava o dia trabalhando, voltava à tarde da noite do centro espírita, das atividades dele, e ainda ia cuidar daquele cachorro. Ia dormir de madrugada, precisava muitas vezes levantar, acender a luz, cuidar do cachorro, dar remédio, etc. E a irmã dele começou a se incomodar com aquilo e achar que ele estava sofrendo demais com tudo aquilo. E ela resolveu terminar com o sofrimento do Chico e do cachorro, e matou aquele cachorro. Quando o Chico soube que ela havia matado seu cachorro, ele ficou muito triste, muito magoado, muito doído. E durou muito tempo essa mágoa. Até que um dia, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, aproximou-se dele e lhe disse que aquela questão com a sua irmã estava lhe prejudicando as suas atividades mediúnicas, que ele precisava acabar com aquilo, porque estava dificultando a presença dos benfeitores espirituais. Então ele disse, mas eu tenho que terminar com isso, o que eu faço? Aí Emmanuel lhe disse, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o que a sua irmã mais gostaria de ganhar e vai lhe dar de presente. Chico ficou assim, mas como? Ela me magoou, ainda tenho que dar um presente para ela? Aí Emmanuel disse para ele assim, essa receita não é minha, essa receita é de Jesus. Então vou fazer. E ele descobriu que a irmã queria ganhar uma máquina de costura. Era o desejo dela. Comprou a máquina de costura com muita dificuldade. Contam eles que ele pagou em muitas e muitas prestações, porque era muito cara aquela máquina de costura. Mas ele comprou, e no dia que ele deu para sua irmã a máquina de costura, a felicidade dela foi tamanha, foi tão grande, que uma luz saiu do coração dela e penetrou no coração do Chico, dissipando toda aquela nuvem de mágoa que estava no coração do Chico. Isso é para nós percebermos o quanto a mágoa nos prejudica. Nós não temos um Emmanuel para vir nos alertar, mas nós temos o Evangelho de Jesus que vem nos dizer que nós precisamos perdoar. E há 1001 maneiras de Jesus bater a nossa porta. Ele sempre foi o amigo dos sofredores e faz dos sofredores os seus representantes aqui na terra. Por isso que ele disse que sempre que nós fizermos o bem a quem quer que seja, é a ele que nós estamos fazendo. Então, sempre que nós ajudarmos alguém com palavras, com carinho, com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com coisas materiais, com a nossa mão amiga, com a nossa dedicação, nós estaremos cumprindo os preceitos evangélicos de Jesus. Nós estamos dizendo a Jesus que nós aprendemos a lição, que Ele nos trouxe com o sacrifício da sua própria vida. É muito importante nós pensarmos nisso. Ele veio até nós para nos ensinar a benevolência, a indulgência e o perdão, o amor e a caridade. A nossa responsabilidade é grande. E para nós encerrarmos, eu gostaria de falar num conto narrado por Humberto de Campos. Humberto de Campos nos narra esse conto, nos fala sobre esse conto, que era o momento dos últimos momentos da crucificação de Jesus. Os instantes derradeiros da crucificação de Jesus. Ele conta que naqueles últimos momentos, Jesus percebeu como se o mundo espiritual invadisse aquele ambiente.
Como se o mundo espiritual estivesse todo ali presente naquele ambiente que Jesus estava. Um agrupamento enorme de espíritos celestiais chegavam ali naquele ambiente, cantando músicas celestes, já comemorando a volta do Mestre para a governadoria do planeta. Uma outra legião de espíritos iluminados traziam substâncias e colocavam no corpo de Jesus, eram os anjos da cura, diminuindo as dores de Jesus. Outra legião de espíritos consolavam Maria, João e os outros discípulos. Outro agrupamento de espíritos luminosos anotavam o nome das pessoas que haviam participado daquele evento para o resgate futuro. E lá longe vinha um anjo muito célere, muito rápido. Aproximou-se de Jesus, ele vinha sozinho. Aproximou-se de Jesus e, percebendo que Jesus queria lhe dizer algo, aproximou-se um pouquinho mais perto dos lábios de Jesus, ouviu o que Jesus lhe disse e saiu veloz em outra direção. Humberto de Campos nos diz que era o anjo da caridade, que Jesus lhe pedia para ajudar o espírito de Judas que acabara de se suicidar. Até nos últimos momentos, Jesus nos dá o exemplo de caridade. Em seguida, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sem esse presente de Jesus, com certeza, hoje, nós não teríamos a presença dele conosco. Então, não desanimes. Persiste mais um tanto. Segue adiante. Não cultives o pessimismo. Avança, ainda que seja entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Recorda-te, a vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que espíritos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Conserva o hábito da oração que te fará a luz interior. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz na tarde de hoje. Só nos resta agradecer de coração mesmo a Rosmarie pelo que ela nos trouxe hoje à tarde, né? E a nós, né, irmãos, vamos lutar, trabalhar no bem para que o reino de Deus floresça em luz e paz em nossos corações. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando
acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.